Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do nosso programa Questão Legal. E nessa segunda temporada, nesse ano de 2024, o programa está fantástico. Cada encontro nosso aqui é um encontro mais interessante, com um profissional, um palestrante, um amigo, mais interessante ainda. E hoje a gente tem mais um tema muito legal. O tema hoje é nexialismo jurídico. E para essa conversa nossa hoje, eu trouxe um amigo, o doutor Paulo Márcio. Paulo, seja bem-vindo, se apresente para a nossa audiência e diga o que é nexialismo jurídico, por favor. Olá, professor João, é uma alegria muito grande retornar a essa casa que me abriu as portas para a docência já há alguns anos, não pode contar o prazo. Coincidentemente, professor João, hoje eu completo 21 anos de formatura, eu sou advogado em Belo Horizonte, mas com o pós-pandemia nós conseguimos o quê? Expandir as nossas atividades, sobretudo na estruturação de negócios imobiliários. Aliado à advocacia, hoje eu também continuo lecionando em graduação, em mestrado em Direito no Brasil e nos Estados Unidos. E vim aqui para esse nosso bate-papo, a conversa. Isso está no DNA humano. Desde a antiguidade, o ser humano, os homens, se reuniam em volta de uma fogueira para conversarem. A gente fala muito hoje sobre storytelling, sobre storyselling. Então, hoje a gente vê programas como esse podcast, nada mais que uma evolução daquelas conversas do ser humano diante daquele encantamento da fogueira. E hoje nós somos encantados pela tecnologia. E nesse encantamento, professor João, nós temos hoje uma importância de um perfil profissional diferenciado, que é o nexialista. Eu estou desenvolvendo estudos sobre o nexialismo jurídico, que é uma concepção de um perfil, não só digo novo, mas inovador. Qual é o tipo de, sobretudo, advogado que a sociedade espera? Um especialista ou um generalista? Eu defendo que, na atualidade, o perfil é do nexialista. Entendi. Então você está dizendo que aquela possibilidade profissional do advogado hoje tem uma nova aba, que é aquela que não se enquadra nem como ser considerado um generalista, aquele advogado que se formou, pegou a carteira da ordem e entende de tudo, nem aquele advogado que se especializa em algo. Tem aí um meio termo entre eles, seria isso? É por aí, professor. Existe até uma analogia, uma anedota do pato. O pato é uma ave, mas nada mal, voa mal, então esse seria o generalista. Nós não podemos ignorar, João, como que a tecnologia mudou. A gente chama da lei de Moore, o lei de Moore, da velocidade em que os transistores, que é os equipamentos de informática, vão acelerando. Na nossa época de colégio, professor, nós vamos lembrar que a gente fazia trabalho com a Barça. Hoje em dia não. Hoje em dia qualquer informação que eu precisar está aqui no meu bolso. Então vejamos, recentemente, lá em casa, um familiar com um problema respiratório, conhecendo bem a internet, pesquisando, busquei informações para poder compreender qual seria o tratamento. Sou um especialista? Não, nem médico sou, nem profissional da área da saúde eu sou, mas eu consegui entender. O ponto é o seguinte, João, nós sabemos que o advogado, ele é um profissional que soluciona problemas ou até mesmo evita que os problemas aconteçam. Então, vejamos, sobretudo na área, por exemplo, empresarial.
Um advogado se apresenta como especialista em empresa. Conhecer só o direito empresarial não adianta. Ele precisa conhecer, ter noções de contabilidade, de vendas, de marketing, de direito do consumidor. E é aí que entra o perfil do nexialista, que é aquele profissional que não tem o conhecimento especializado, mas supera o generalista, que é o que amplamente ausente de conhecimento aprofundado. E de onde isso veio, João? É uma novidade, por isso que eu não disse novidade, mas inovador. Houve um livro publicado em 1950 pelo Van Gogh, A Viagem do Space Beagle, que é um livro bem interessante, que era uma nave espacial, como se fosse uma nave de uma arca de Noé repleta de cientistas. E cada cientista especializado em um determinado ponto. Tinha um cientista especializado em combustível, o outro cientista especializado na informática, outro na propulsão, outro na velocidade da luz e um nexialista. O Van Gogh tinha um personagem que era um nexialista. Quando a nave dava um problema, tinha que chamar o especialista. Mas o especialista, João, muitas vezes ele é o quê? Ele tem uma visão limitada, estrita, que não consegue analisar o todo. E isso muitas das vezes não permite o quê? A solução adequada. A gente pode falar sobre isso até com inteligências artificiais que se enquadram muito bem. E aí no livro, o nexialista era aquele profissional que tinha a habilidade de conjugar a especialidade de cada um dos cientistas no seu determinado conhecimento para resolver e a espaçonave continuar na sua trajetória. Muito bom, meu caro. Mas a pergunta que me surge aqui é o seguinte: eu consigo enxergar as novas gerações com muita facilidade em se tornar nexialistas, mas nós não somos da nova geração. Exatamente. E para aqueles como nós, que viemos de outra época, e veja, não que tenha sido a pandemia um marco temporal de tudo, mas pelo menos para a parte da educação se tornou um grande marco temporal. A gente teve a nossa educação antes da pandemia e após a pandemia temos um outro tipo de educação, sobretudo uma educação de ensino superior. Para esses antes da pandemia, para nós, qual é a caminhada dessa turma? É difícil? Não é fácil, João. Nós não podemos ignorar que a geração dos nossos alunos, os millennials, eles têm habilidades tecnológicas sensacionais. O meu menino de 11 anos pega o celular, pega o computador, consegue fazer coisas que eu não consigo. A questão é o seguinte, João. Não basta dominar a tecnologia se você não tiver uma bagagem cultural. Nós durante o nosso período de colégio, tivemos leituras de Machado de Assis. E eu sempre recomendo aos alunos estudantes de direito, leiam Machado de Assis como um enriquecimento do vocabulário. Vamos lembrar quando a gente leu lá a série Coleção Vagalume, O Escaravelho do Diabo, entre vários outros. Por quê, João? Porque a gente vive um momento das inteligências artificiais generativas, como ChatGPT e outros. E existe um grande preconceito, até mesmo entre nós docentes, em relação a essas plataformas. O ponto é o seguinte: nessas plataformas, João, o especialista é a pessoa. Então, para você extrair o melhor como um nexialista, você para ter uma análise do todo e fazer o que? Nexo, conexões, você precisa de bagagem. Eu lembro de um professor em São Paulo comentando que quando teve uma aula prática sobre ChatGPT, que os alunos
perguntavam quantos mundiais o Palmeiras tem. Então, é lamentável, situações como... Faz parte da juventude, sim, mas não adianta. Isso é muito relevante, João, porque nós observamos o que? Cada vez mais aposentados, pessoas com mais de 60 anos, retornando ao mercado de trabalho para suprir o que? Essa deficiência. De fato, a ferramenta ela precisa ali de ser utilizada com certa experiência, né? É a mesma coisa que você comprar um equipamento e não ler o manual, né? Enfim, a inteligência artificial, ela realmente já mudou o nosso mundo de forma inevitável, inexorável. A gente não vai voltar, não tem jeito. Tem que ser a partir daqui para frente. E sim, as inteligências artificiais estão disponíveis, né? E eu falava com você antes da gente iniciar aqui que as IAs generativas nos impactam muito, né? Nossos professores nos impactam muito, exatamente porque a gente não consegue impedir ela de ser utilizada por ninguém. Em compensação, o resultado ali é muito conectado àquilo que o usuário pede. Exatamente. Então, talvez a importância é de fazer a pergunta correta para o ChatGPT e não a pergunta aleatória. Exatamente. Algumas pessoas, até conversando com um colega, ele perguntando sobre a inteligência artificial, e ele achando que já saía pronto. Não funciona assim. Eu quero um contrato social de uma limitada. Não vai sair. Então você trabalha conjunto, você tem que o quê? Educar a inteligência artificial. Da mesma forma que tem lá o filhotinho do cachorro, quando você vai o quê? Treinando as habilidades. A inteligência artificial funciona dessa forma. E outra coisa, por ser generativa, ela não tem um compromisso com a verdade. O que você pedir e perguntar, ela vai o quê? Ela vai apresentar. Por isso que o ponto de inflexão para a melhor performance da utilização é o que? Nas perguntas. E isso, João, é de uma sabedoria tão grande, né? Porque eu vi também uma matéria recente de um professor em São Paulo, em que ele permitiu na prova final os alunos fazerem a prova com o ChatGPT. Só que os alunos foram avaliados pelas perguntas feitas à plataforma. Muito, muito bom. Paulo, voltando àquele profissional do nexialismo, esse nexialista hoje já tem um local no mercado já bem definido? Eu digo até mesmo por causa de honorários e rendimentos. Ele já é bem definido no mercado de trabalho? Vejamos, no direito eu até tive a oportunidade esse ano de participar, né, da Ambra Conference, que é uma universidade norte-americana que eu leciono, em que eu falei desse tema do nexialismo jurídico e foi uma receptividade muito grande. Muitas pessoas, né, nós aqui como estudiosos da análise econômica do direito, grandes juristas lá que nunca tinham ouvido falar. Então eu vejo, João, que hoje nós estamos o quê? Ainda em um embrião do nexialismo. Na verdade, ele já estava lá, né, como eu citei aí da obra de Van Gogh. Porque vejamos, João, a gente pega hoje, é muito comum, por exemplo, a advocacia das famílias. Quando nós estudamos, nós temos direito de família, hoje é o direito das famílias. Então, no direito das famílias, o profissional que quer se destacar, ele tem que conhecer não só do direito civil das famílias, mas também de psicologia, de educação infantil, no caso das famílias com filhos, e até questões criminais, porque está muito comum repercussões da Maria da Penha. Então, essa questão gestáltica, né? Essa questão holística do direito, ela é muito importante para o quê? Para perder um espaço. Hoje mesmo, né? Atendendo um cliente em uma questão de direito digital, mas houve o quê? Uma fraude criminal. Então, vejamos, eu tenho que conhecer
o direito de uma maneira mais profunda para poder compreender que eu vou ter que fazer o quê? Apresentar uma notícia de fato em virtude de um crime virtual. Entendi. E me diga, Paulo, nessa caminhada sua aí, nessa jornada de estudo e de introdução do nexialismo no nosso meio, você acha que o Brasil, seja ele no âmbito jurídico, educacional, social, ele é um país profícuo para esse tipo de estudo e de profissional no mercado? João, a pergunta é muito boa e eu entendo que sim. Por quê? Em primeiro lugar, sobretudo para nós juristas, a Constituição manda isso. Como assim? Nós temos lá no artigo 3º da Constituição, que é muito pouco lembrado, né, dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Ou seja, não é qualquer objetivo, é um objetivo fundamental. É tão importante que, além de ser fundamental, está no artigo 3º, logo ao início, que é o quê? Garantir o desenvolvimento nacional. Então a questão não é ideológica, não é partidária, é constitucional. Eu gosto muito de destacar, né, meu colega lá de mestrado, meu colega de docência do mestrado, o professor Ronaldo Bretas, nós temos que amar a Constituição. Então, João, a questão é a seguinte: é possível que haja desenvolvimento sem pesquisa? É possível que haja desenvolvimento sem inovação? E vamos lembrar lá de Joseph Schumpeter, a inovação é a mola motora do desenvolvimento. Então, essa pergunta foi me feita também lá no evento nos Estados Unidos e eu coloquei essa questão. Sim, a Constituição obriga que haja o desenvolvimento. O artigo 219 da Constituição declara que o mercado interno é patrimônio nacional, tem que ser incentivado, tem que ser o quê? Inovado. Então temos sim espaço e detalhe, João, não só como o advogado que soluciona problemas, mas também como pesquisador. Eu gosto muito, entendo que uma das maiores contribuições para a ciência, né, a epistemologia científica, foi de Karl Popper. E o que Karl Popper dizia? O pesquisador tem a função de que resolver problemas. O que faz o jurista? Resolve problemas ou evita problemas. Hoje mesmo, até no meio digital, muito fala do empreendedorismo. O empreendedor resolve problemas. Então, o nexialista é aquele profissional, João, que eu até costumo fazer até contar uma anedota de uma pessoa que estava lá com um equipamento eletrônico na casa estragado, chamou o técnico veio, em 30 segundos, olhou, abriu, pegou a caixinha de ferramenta, abriu o compartimento, apertou um parafuso, tinha vários, apertou um parafuso, fechou, entregou o orçamento. Tá aqui, R$200. Aí o dono do equipamento disse, mas pega lá, você vai me cobrar R$200 para apertar um parafuso? Ah, meu senhor, desculpa, o técnico. Apertar um parafuso, R$1. Saber qual parafuso ser apertado, R$199. Exato. Então, vejamos, é até a lei, né, da ação e da reação. Muitas das vezes, a gente fala mesmo, conversando a respeito, né, sobre estruturas jurídicas sofisticadas, uma holding patrimonial, uma sociedade em conta de participação, mas pega lá. E as externalidades negativas, né? Vamos lembrar também da análise econômica, que se apropria muito do nexialismo, muito se apropria dos estudos da análise econômica. Né? Vamos lembrar também, né, do professor Frederico Gabrich, sobre a análise estratégica. Essa opção aqui tem qual repercussão? Assessorando um grande player do mercado digital, né, que sofreu um prejuízo reputacional durante o período que ele estava com o carrinho do seu infoproduto aberto.
veio um advogado, um colega especializado em determinar área e falou: tem que adotar essa postura aqui do ponto de vista criminal. Como o nexalista analisou? Calma. Se adotar essa conduta agora, durante o carrinho aberto, a repercussão não poderá ser mais negativa, comprometendo as vendas? O colega, eu não pensei nisso. Então é essa visão limitada do especialista que tem o seu louvor, mas o quê? Uma análise ampla e das consequências pode ter um resultado muito mais interessante para o quê? Para o seu cliente. Então essa é uma ideia do que nexalista. E Paulo, vamos prestigiar agora a nossa audiência que tenha mais vida, mais experiência na advocacia. Vamos falar então o seguinte: hoje você é um advogado que está rumo ao nexialismo, mas antes de você ser um nexialista, quem era você na advocacia e como houve essa migração de foco? João, a pergunta é muito boa. Quando nós formamos, a gente pensava: o que eu vou fazer? Hoje também. Mas qual é as nossas opções? Advocacia, concurso público, vou fazer um mestrado, uma pós-graduação, vou para a docência. Não havia essa oferta no mundo digital, essa possibilidade, como nós temos hoje. Então, houve o que? Uma grande reviravolta e a gente pensava: poxa, acabei meu curso de graduação, já vou advogar, vou ganhar meu dinheiro, vou fazer minha especialização, meu mestrado, doutorado, acabou. Não. A virada de chave que eu tive, João, foi o que? Como essa perspectiva nexialista, que é a vertente denominada lifelong learning. Nós vivemos uma era, ao contrário daquele período de até 20 anos, que a pessoa concluía o curso para uma chamada educação continuada, que é o lifelong learning. Quantos, João, depois de graduação, mestrado, doutorado, quantos cursos nós fizemos? Quanto nós investimos para o que mantermos uma capacitação e uma especialização? Então, o que eu digo para os nossos alunos hoje, com essa virada de chave que eu tive: pessoal, vocês vão graduar, vocês vão terminar o curso de Direito, mas vocês nunca vão parar de aprender. E deixar bem claro, tá? Não é necessariamente uma escolarização. Eu tenho que fazer um mestrado. Não, você tem que atualizar. Você tem que aprender algo que vai gerar valor para você como indivíduo e principalmente também na advocacia. A inteligência artificial é ChatGPT, são outras tecnologias. Quantas pessoas, João, que eu vi que deixaram o direito, servidores, advogados, em virtude do processo eletrônico. Não quero, isso aqui não é para mim. Tudo bem, é legítimo, mas quem se propõe hoje a estar no mercado vai ter que continuar estudando para o resto da vida. E Paulo, a gente não pode deixar de pensar que esse admirável mundo novo que está surgindo aí, impulsionado pelas novas tecnologias, a inteligência artificial e a robótica, vão influenciar todas as áreas, inclusive, talvez principalmente essas áreas sociais, como é o próprio direito, né? E aí eu faço para você uma pergunta que, na verdade, é um exercício de futurologia sem nenhum tipo de preocupação com o real resultado. Quem você acha que vai ficar de fora do mercado nos próximos anos e quem você acha que vai estar bem colocado no mercado nos próximos anos? Muito bom, João. O que é muito indagado é que as inteligências artificiais vão roubar os empregos. Na verdade, João, eu acredito que as inteligências artificiais, elas vêm para nos trazer como seres humanos novamente.
Como assim? É o contrário? Não. A verdade, João, é que pós-revolução industrial, a tecnologia tirou muito a nossa natureza humana. O ser humano, na sua essência biológica, não foi feito para operar a máquina, não foi feito para trabalhar nas madrugadas. Então, quando eu tenho, por exemplo, João, a possibilidade, de chamar um carro por aplicativo, ao invés de eu dirigir, eu tenho mais tempo para outras tarefas. Se eu tenho um carro autônomo que vai dirigir, vai me levar para onde eu quero, com mais segurança do que eu dirigindo, eu vou ter mais tempo para brincar com meu filho, para namorar minha esposa. Então essa é a essência, a tecnologia traz de volta o quê? A nossa essência como humano. O ponto é, João, nenhum ser humano trabalha melhor que uma máquina. Porém, nenhuma máquina trabalha melhor que outra operada por um ser humano. Então, João, quem quer se manter, quem quer continuar, vai ter que estudar, vai ter que aprender, vai ter que conhecer essas tecnologias, porque senão vai ficar de fora, sim. Nós vimos, até pouco tempo, taxistas e motoristas de Uber se digladiando. A tendência é que em breve haverá o quê? Uma união dos dois contra o carro autônomo. E vai acontecer, João. A questão futurologia é a tendência, é natural. Então enxergarmos isso na nossa finitude humana como uma possibilidade de fazermos, vivermos o que fomos concebidos. Muito bom. E Paulo, lembrando aqui da sua passagem pelas faculdades Kennedy Promove, no início dos anos de 2010, 2011, 12 ali, você não só era professor, mas também ocupava o cargo de coordenador. Eu tenho certeza quase absoluta que se você voltar no tempo, àquela época, você vai lembrar que você não imaginava que hoje você estaria aqui falando sobre isso, nem a sua atual conjuntura profissional. A pergunta é, como você se enxerga daqui 10 e 20 anos? A pergunta é muito boa. Foi um desafio, inovamos na época, foi uma escola, uma oportunidade para todos nós. E é preciso sonhar, João. É preciso sonhar e realizar. Por isso, eu até pergunto para os alunos no 9º, 10º período, qual é a sua meta? As respostas são, passar na UAB, passar num concurso, terminar isso, acabar o TCC, voltar para minha terra. Lamento dizer que nenhum de vocês tem meta, porque meta é metrificado no tempo. Então, João, eu tenho metas. Eu tenho metas daqui a 2 anos, tenho metas daqui a 5 anos, 10, 20 e 30. Em todas elas, eu ainda continuo no direito, estudando, tendo a humildade para aprender, para perguntar, porque essa que é a beleza do aprendizado contínuo. Quando eu comecei a dar aula naquela época, João, eu até tinha uma ideia de que a melhor forma de aprender é fazendo. Não é. A melhor forma de aprender é ensinando, porque quem ensina aprende 2 vezes. E nós somos provocados, instigados pelos nossos alunos. Então espero continuar sendo útil. Estão nas metas aí, inclusive uma meta também, essa é de curto prazo, é lançar o livro, ou melhor, lançar não, concluir o livro, que já fala de primeira mão, sobre nexialismo jurídico. Já fizemos palestras, já publicamos artigos, até no Comped,
O último Comped foi muito elogiado no grupo de trabalho sobre inovação, então vejo, né, um momento de sim concluir para lançar o livro Nexialismo Jurídico. Muito bom, e vai ser realmente uma grande obra, muita contribuição aqui para o direito. E falando em livro, Paulo, você recentemente lançou um livro digital, você quer falar sobre ele? Foi um pedido, João, né? Até de um perfil nexialista. Foi trabalhando na estruturação de negócios imobiliários, sobretudo na incorporação imobiliária, que é uma área que eu tenho dedicado, né, muita atenção, muito trabalho nos últimos anos, assessorando empresas, empreendedores em todo o Brasil. E lá foi também um dos pontos de inflexão para o nexialismo, porque quando a gente fala de incorporação imobiliária, a compra de imóveis em planta ou construção, eu preciso conhecer direito contratual, direito societário, direito tributário por causa do regime especial de tributação, que é o RET, direito urbanístico, direito notarial, direito registral. É extremamente amplo, marketing, então a questão nexialista. Então um pedido até mesmo, né, dos clientes, disponibilizamos um e-book sobre o passo a passo na incorporação imobiliária, com as principais dicas, não só para profissionais do direito, mas para empreendedores. E o livro, aqui vai um jabá, está disponível lá na Hotmart. Muito bom. Paulo, eu quero te pedir para você falar uma mensagem para os alunos que estejam assistindo. Claro que a nossa audiência não é feita só de alunos, é feita também de formandos e pessoas simplesmente que se interessam pelos temas, mas focando aqui nos alunos agora, seja eles de primeiro período ou alunos concluintes, uma mensagem para eles sobre carreira, sobre escolha profissional, o que você quiser dizer. Pergunta muito boa, João. E fica a dica, né, do que eu fiz, do que muitos fizeram, é a modelagem. Modelem os profissionais que vocês admiram, sejam os professores, contem com os professores. O professor, ele é uma pessoa que está lá o que? Passou pelo que você passou, tem o que? Bagagem para lhe orientar, busque o conhecimento e principal, João, esse é um ponto que eu estou dedicando mais recentemente. Tenha um tempo do descanso. Cansou? Descansa. Até Deus não descansou lá no último dia após a criação. Então, pessoal, nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Sou eu que estou falando isso? Não. Aristóteles dizia que a virtude está no equilíbrio, no meio termo. É difícil achar isso. Então busque ajuda, busque o quê? Mentorias, busque a modelagem. Ah, mas eu não consigo pagar. Gente, você tem o professor na sala de aula, está próximo de você. Você pode assistir aulas, né, no YouTube, mas filtre isso. Nunca deixe de pedir ajuda. Eu lembro até, João, no meu convite de formatura, eu coloquei uma frase de John Donne: nenhum homem é uma ilha, nenhum deles está só. E vocês não estão só na caminhada de vocês. Contem com os seus mentores, com os seus professores. Muito bom. Você que está vendo aí e que é um aluno, seja de qual for a sua formação, não necessariamente do direito, nunca se esqueça de que você escolheu uma jornada que não é fácil, mas que principalmente não é uma jornada individual. É uma jornada de todos que estão ali te ajudando. E a mensagem que o Paulo deu é muito importante, a mensagem de modelar. O primeiro que você pode modelar é seu professor, ele está à sua disposição. E Paulo, já chegando para o final do nosso encontro de hoje, que foi fantástico, sua mensagem final de forma geral? Agradecer, professor João, uma alegria muito grande, né, retornar à casa, à instituição Kennedy Promove, que me deu uma oportunidade. Na época eu não tinha nem terminado o meu mestrado, então é uma instituição que está aqui no meu coração, grandes amigos, para os alunos saibam que estão em uma grande instituição
e siga em frente. Muito bom. Gente, mais uma conversa fantástica, um tema fantástico. Paulo, te agradeço demais você estar presente aqui, trazendo esse conhecimento dessa jornada que você está trilhando e oportunizando a todos acompanhar você nessa jornada. Gente, muito obrigado pela audiência. Continue nos acompanhando, continue assistindo, inclusive nas redes sociais. Por favor, comentem, perguntem de temas que podem ser colocados aqui no nosso roteiro. E nos acompanhem no canal 12 da NET, nas redes sociais da TV Promove, da Kennedy e fiquem com Deus. Um abraço.